Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Veja nessa edição, o Conselho das Entidades do Agro discute a importância da reforma tributária para desenvolver o país. Em Pernambuco, o projeto do Senar prepara jovens para o primeiro emprego e estimula a inclusão de pessoas com deficiência. Bioma Cerrado, CNA e Embrapa realizam um dia de campo para demonstrar o uso sustentável da árvore nas propriedades rurais. E a CNA vai à Organização Internacional do Trabalho representar o produtor brasileiro. Fique conosco, Agroforte Brasil Forte começa agora. Já parou para pensar quanto você paga de impostos? Para se ter uma ideia, o nosso imbatível feijão com arroz, por exemplo, tem mais de 17% de imposto. Se quiser incluir a carne, são mais 29%. Por isso, a discussão da reforma tributária foi tema do Conselho do Agro. A ideia é chegar a uma proposta que colabore com o desenvolvimento do país. Você sabe quanto de imposto você paga por cada produto que consome? Não tenho a mínima ideia. É o maior absurdo do mundo, né? Num país como o Brasil, que tem tanta terra, tanto jeito de plantar. Muito caro os impostos, né? Sim. Mas não tem jeito, tem que levar para casa. Tem que comer, né? Não pode deixar de comer. A carga tributária brasileira é alta e o dinheiro não retorna para o benefício do contribuinte. Segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Eu sei que a carga tributária brasileira é muito alta. Daí porque há uma necessidade premente da gente fazer uma reforma tributária, né? Na tentativa de unificar os impostos e fazer com que todo mundo pague de forma igual, porque o imposto em cascata hoje prejudica muito o pobre. A maior parte dos tributos que pagamos está embutida nos produtos e serviços que consumimos. Os produtores rurais também são prejudicados, pois têm um alto custo de produção e a arrecadação baixa na hora de comercializar. A gente vai comprar ração e é muito caro. Na hora de vender é muito barato. Um pequeno produtor que nós representamos que trabalha para pagar imposto. 153 dias de trabalho do brasileiro foram só para pagar impostos. De acordo com o levantamento feito com base no PIB de 2018, de cada R$ produzido no país, R$ foi destinado à alta tributação que sofrem os produtos, insumos e maquinários. Mais de 5 meses de rendimentos do trabalhador para os cofres públicos. Em abril, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, atendendo ao pedido da CNA, decidiu prorrogar até 30 de abril de 2020 a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre insumos agropecuários, como sementes, defensivos e fertilizantes. Com a medida, as indústrias de insumos pagam um imposto menor sobre a comercialização interestadual. Desta forma, o produtor pode adquirir insumos com preços menores. O sistema CNA vem trabalhando há mais de 2 anos na construção de uma proposta da reforma tributária que atenda às necessidades do setor, com, obviamente, uma redução na carga tributária, esse é um dos anseios do setor, mas principalmente eliminação de algumas barreiras burocráticas que tanto emperram o crescimento ainda maior do setor agropecuário brasileiro. Nesta semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e as entidades que compõem o Conselho do Agro se reuniram em Brasília para discutir a reforma do sistema tributário. Um dos destaques foi a proposta aprovada em maio pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eu fui o relator da PEC 45, que versa justamente sobre esse quesito de reforma tributária, que simplifica esses impostos, que transforma 5 impostos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, em apenas um imposto. Então isso simplifica a relação entre o cidadão brasileiro e o Estado brasileiro, tirando o peso disso em cima do cidadão e do produtor do Brasil.
A CNA ressaltou a necessidade de uma ampla reforma tributária até o próximo ano, para que o setor agropecuário tenha mais competitividade e segurança jurídica para continuar contribuindo com o crescimento da economia brasileira. O Brasil, além de ser uma carga tributária pesada, mais do que isso, é a quantidade de impostos, às vezes impostos que se conflitam entre si. E o que nós ouvimos a proposta do deputado Roma, que é unificar, primeiro momento, unificar uma opção de impostos, para daí ser a plataforma talvez assim, de uma modernização mais profunda nos próximos, talvez, meses ou próximo ano. Hoje, o número de impostos no Brasil é tamanho que você, muitas vezes, fica conflitante, não saber que imposto é aquele que vai incidir sobre sua mercadoria, sobre o seu produto. E essa unificação é um passo muito largo para a modernização desses impostos. A lei de aprendizagem abre oportunidades para os jovens conquistarem o primeiro emprego com carteira assinada. No campo, a atuação do Senar, em parceria com empresas agropecuárias, tem capacitado adolescentes para o mercado e, mais, tem proporcionado a inclusão de pessoas com deficiência. A nossa equipe foi a Igaraçu, no interior pernambucano, para conhecer uma dessas iniciativas. Eu posso falar que é uma experiência muito enriquecedora, nova e gratificante, porque eu não só ensino, eu também aprendo com eles. A Jaciara foi contratada pelo Senar Pernambuco para acompanhar os 4 surdos que entraram para o programa Jovem Aprendiz da usina São José. A gente tem uma demanda de vagas para ser preenchida e o grande problema é a formação. A gente já montou, inclusive, 3 ou 4 vezes programas de formação para PCDs, mas existe muita resistência. Eles, por muitas vezes, dizem: eu vou sair de casa todos os dias para não receber nada para uma formação. Então, assim, do ponto de vista da empresa, eu já estava com um custo, vendo como empresa. Tinha o custo de transporte, custo de alimentação e o custo do curso para trazer eles para aqui. E eu não poderia dar nenhum tipo de remuneração. Trazer os PCDs para o programa sanou esse problema, já que o jovem aprendiz conta com a vantagem da carteira de trabalho assinada. A presença dos surdos na empresa movimentou bastante o setor administrativo e incentivou a Margarida a realizar um sonho antigo, fazer um curso de Libras. Aí eu comecei a fazer o curso e pratico muito com eles, né? Aprendo várias coisas novas, porque lá no curso é mais um básico. E no dia a dia, com eles conversando, eu tenho curiosidade de uma palavra nova, aí eu pergunto a eles, eles vão e me ensinam também. É importante sim o surdo trabalhar por causa da inclusão. O ouvinte pensa que a gente não consegue, mas não é assim. O surdo ele pode trabalhar, pode chamar a gente para trabalhar em qualquer lugar, aqui outro lugar. A gente vai aprendendo, a gente se esforça, é muito importante o surdo trabalhar. A Elda já teve a carteira assinada em outra empresa. Ela valoriza a busca por independência. Eu gostei, achei muito importante a participação, a experiência, o aprendizado de trabalhar. No futuro ainda é melhor, porque ficar em casa, dependendo da pensão, não, precisa se esforçar e aprender a ter seu próprio salário. Porque trabalho é importante, ficar em casa é ruim, se esforçar também é importante, trabalhar. Para quem tem apenas 1% da visão do olho esquerdo, a Gabriele assumiu um desafio. Ela diz que não sente dificuldade. Eu iria escolher essa área de qualquer modo, mas quando eu vim fazer a prova e tal, Josi falou que só tinha mecânica e eu não vi problema nenhum, é sempre bom adquirir conhecimento. Eu gosto de fazer mais trabalhos manuais. E os resultados são extremamente satisfatórios, porque nós temos um acompanhamento de campo permanente, a supervisão, a coordenação do Senar visita permanentemente a usina, não é? E o depoimento dos alunos, não é o melhor possível. Isso é extremamente gratificante. E ainda no programa de hoje você confere a segunda parte da nossa reportagem sobre o trabalho do Senar Pernambuco para capacitar os jovens aprendizes. Não perca!
E a Faculdade CNA continua com portas abertas para quem quer entrar no mercado de trabalho do agronegócio. Vamos ver. Você sabia que o agronegócio é responsável por 1 em cada 3 empregos no país? E que são muitas as áreas onde você pode atuar? A Faculdade CNA já está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação à distância. 4 cursos para você começar uma carreira no setor que mais cresce e ajuda no desenvolvimento do Brasil. Gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Venha conhecer mais sobre a Faculdade CNA e faça já a sua inscrição. faculdadecna.com.br. Veja no próximo bloco. Projeto da CNA e Embrapa demonstra o uso sustentável da árvore nas propriedades rurais. Agroforte, Brasil Forte, volta já. O projeto Biomas, uma parceria da CNA com a Embrapa, trabalha para possibilitar o uso sustentável da árvore na propriedade rural. Aliando produção e conservação, o projeto apresenta ao produtor alternativas de recuperação ambiental e desenvolvimento econômico. O novo Código Florestal Brasileiro considera importante as espécies arbóreas para a recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Os benefícios para a propriedade rural e o meio ambiente explicam por que a árvore é a protagonista do projeto Biomas. Os indivíduos lenhosos sombreiam, eles proporcionam uma série de condições que vão ajudar no caso dos polinizadores, vão ajudar no caso da retenção da água no solo. O projeto Biomas também atua para orientar os produtores rurais a recompor as áreas de preservação. Uma das ferramentas para isso é o Web Ambiente, sistema que identifica as melhores espécies, as melhores tecnologias de plantio, o custo e o tempo que leva à recuperação ambiental. O produtor que fez o seu cadastro ambiental rural, identificou seus passivos, ele está agora esperando saber como que ele pode resolver esses passivos. Existem 8 estratégias, 9 estratégias que a gente consegue demonstrar no Web Ambiente, que é uma ferramenta onde o produtor coloca as características básicas da sua área, e é a partir dessas informações que facilmente o produtor insere no Web Ambiente, ele tem, por exemplo, uma lista de espécies que ele pode usar dependendo da situação da sua área. Para que a recomposição florestal seja sustentável, o produtor rural também precisa ter lucro. Aqui no Cerrado, uma das alternativas é o plantio de árvores nativas, como o baru, que gera frutos. Outra possibilidade é o plantio das chamadas árvores de corte, como o eucalipto. As vantagens econômicas, sociais e ambientais do plantio de árvores pelo projeto Biomas já são percebidas pelos sócios desta propriedade na região rural de Brasília. Hoje a gente tem pastagens com sombreamento melhor por causa do componente árvore que foi inserido. Tá? Então você vê o rebanho com desenvolvimento melhor, tá? E você está fazendo uma poupança com a árvore que você vai poder fazer caixa mais à frente. O projeto tem atuação em todos os biomas do país, de norte a sul. É por conta de iniciativas como esta que o país mantém 66% do território com vegetação nativa. São 564 milhões de hectares preservados, com a ajuda do produtor rural. Porque o produtor rural ele sabe que é necessário ele ter uma sustentabilidade ambiental, é necessário ele ter qualidade ambiental para também ele alcançar a qualidade da sua produção. Uma coisa é dependente da outra, então ele é o principal foco nesse processo, é o principal ator e é aquele que nós precisamos assistir para conseguir alcançar os resultados que nós estamos pretendendo. O mundo está certo, está exigindo que a gente tenha boas práticas, que tenha sustentabilidade, que a gente preserve as áreas produzindo por muitas gerações.
Os produtores rurais estão sendo representados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil na reunião da Organização Internacional do Trabalho. O encontro acontece em Genebra, na Suíça, e debate os principais temas do mundo do trabalho. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participa em Genebra, na Suíça, da 108ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Uma comitiva da entidade vai acompanhar os debates até o final da próxima semana e defender os interesses dos produtores rurais brasileiros. Um dos temas da edição de 2019 é assédio e violência do trabalho. Essa discussão vem desde o ano passado, quando a OIT quer fazer uma convenção, ela faz uma discussão em 2 anos e esse ano a gente está finalizando o texto. Essa semana foi uma semana de muito trabalho, a gente está tentando que não deixe se criar um conceito para ser utilizado em todos os países, para que a gente poder levar para dentro do nosso ordenamento, a gente criar o nosso próprio conceito do que é considerado assédio e o que é considerado violência. Mas o que preocupa o setor produtivo é a inclusão do Brasil em uma lista de 24 países sob a alegação de descumprimento de uma das convenções da OIT que trata das negociações coletivas de trabalho. O país apresenta hoje lá em Genebra as explicações para mostrar que está em dia com a lei. E a decisão final, para saber se o Brasil continua ou sai desta lista, será anunciada na próxima quinta-feira. A CNA e mais 6 confederações empresariais divulgaram uma nota em que afirmam que a inclusão na lista não encontra qualquer fundamento ou justificativa nos tratados trabalhistas ratificados pelo Brasil. E que a reforma trabalhista em vigor desde 2017 estimula trabalhadores e empregadores ao diálogo, concretizado por meio da valorização da negociação coletiva. As confederações destacam ainda na nota que a inclusão não encontra nenhum respaldo jurídico ou técnico, pois está em harmonia com o que dispõe a referida convenção. E a notícia que nós tivemos essa semana, não tão agradável, foi a inclusão do Brasil na lista curta, quer dizer, lista que os países terão que prestar esclarecimentos à OIT, isso vai ocorrer na próxima semana, de uma eventual violação à Convenção 98, que é a convenção que trata da liberdade sindical, ou seja, do acordado legislado. Os trabalhadores entendem que as últimas reformas trabalhistas que o Brasil teve prejudicou essa convenção, violou essa convenção. E nós entendemos ao contrário, que com as últimas reformas justamente trouxeram o quê? Aperfeiçoamento da convenção. Chegou a hora de você conhecer as outras ações do Sistema CNA-Senar que só são possíveis com a sua contribuição sindical. Vamos ao resumo da semana. Uma grande ação do Senar vai levar pelos próximos 2 anos assistência técnica e gerencial e promover saúde e educação a famílias da área rural de Brumadinho. O projeto Superação Brumadinho envolve o Sistema CNA-Senar, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas e o Senar Minas, para resgatar a cidadania de cerca de 790 famílias impactadas pelo rompimento da barragem. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. A Confederação, a Abrafrigo e a ABIEC assinaram um memorando de entendimento para esclarecer e trazer segurança jurídica aos produtores em questões do programa Carne Legal no bioma Amazônia. No Ministério de Relações Exteriores, a CNA participou do seminário Diplomacia do Agronegócio. Todo o nosso conceito do que nós queremos fazer na diplomacia do agro é justamente algo que parta das demandas, dos problemas, das soluções do setor. E o CNA tem, evidentemente, a vocação de ser essa grande voz do agro brasileiro. O Sistema CNA-Senar debateu as diretrizes e as prioridades para a próxima fase do Plano ABC, de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, do Ministério da Agricultura. Para novas parcerias no comércio exterior, o presidente da CNA, João Martins, recebeu a delegação de Omã. Uma oficina de trabalho com o Ministério da Agricultura e o Sistema CNA-Senar marcou o início da elaboração do Agro-Nordeste, o plano de desenvolvimento da região. Em Maceió, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas, a CNA participou das discussões sobre erradicação da febre aftosa. O presidente da CNA, João Martins, também discutiu estratégias de exportação com a Organização das Cooperativas Brasileiras e com a Confederação Nacional do Transporte. No Rio de Janeiro, a Confederação participou do Seminário de Alimentação e Pecuária China-Brasil. E o projeto Campo Futuro esteve no Paraná, no Maranhão, em São Paulo e no Piauí para levantar os custos de produção de vários produtos, como grãos, café e cana-de-açúcar. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos voltar a Pernambuco para falar da lei de aprendizagem da usina em Igaraçu para uma granja em São Bento do Una.
Lá, o ensino profissional rural do Senar também traz bons resultados para as empresas que recebem profissionais qualificados e com vontade de se efetivar no emprego. Outra empresa parceira do Senar é a Granja Almeida, a maior do setor de avicultura de postura do Nordeste, referência para os jovens de São Bento do Una, no agreste pernambucano. A principal economia da cidade é a agropecuária, né? A gente tem que partir para o lado da economia da cidade, né? Aí eu penso sim em trabalhar com isso. A turma de 57 jovens ainda está na fase teórica do curso. Até aqui, o Danilo gostou mais das aulas de matemática e está ansioso para a prática. Porque a gente aprende, só que a gente aprende na cabeça e não põe em prática. Eu queria ficar muito no CPO, que é o Centro de Processamento de Ovos. Essa é a primeira experiência da Granja Almeida com o programa, mas a gestora já observa as mudanças. E além de ter uma frequência excelente no projeto, na escola também mudou muito o comportamento deles, porque sempre eu fico falando, olha, não é só aqui não, vocês também têm que ir para a escola, tem que ter um bom comportamento, tem que ter notas boas. E eu vi que eles mudaram muito o interesse, tanto que até uns falaram para mim, eu sou outra pessoa hoje. E assim, ele se sente muito valorizado, sabe? Isso é muito bom. A Ana Paula atua há 5 anos como instrutora do Senar nos cursos do Jovem Aprendiz. Ministra disciplinas como competência interpessoal e integração no trabalho, informática básica e planejamento do tempo. Eu sempre falo para eles, né? Eu sempre brinco com eles que na minha época isso não tinha, né? Eu quisesse estudar, me aperfeiçoar, eu teria que procurar. E agora eles têm essa oportunidade. Aqui são crianças, adolescentes, né, de 14 anos que já estão tendo essa oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Isso é muito bom e ter vários tipos de conhecimento. Tanto a granja quanto a usina visam a efetivação. Apesar desse ser o desejo dos jovens, o programa dá a eles uma visão além do hoje. É um curso que ele trouxe muito conhecimento e abre portas, né? Já um curso técnico numa instituição assim como o Senar, a gente aprendeu tanto na prática e já vai ganhar um certificado. Se não formos efetivados aqui, podemos ir atrás de emprego em outras empresas. Desde que passou a atuar para fortalecer o cumprimento da lei de aprendizagem, o Senar Pernambuco já realizou cursos com 40 empresas. Ao todo, 2.702 jovens beneficiados no estado. O mercado está cada vez mais competitivo. Então são as 3 principais cadeias, né, do agronegócio de Pernambuco que nós estamos atuando, né? A fruticultura no Vale do São Francisco, contemplando 3 municípios. A avicultura, com mais 4 municípios aqui no estado, no Agreste, na região Agreste, e cana-de-açúcar, contemplando 7 municípios aqui. Então é uma oportunidade que nós temos, né, de estar junto com a empresa durante quase um ano de realização de cursos e uma oportunidade que a empresa tem nesse período de conhecer de perto esse provável técnico que ela vai contratar. O Agroforte Brasil Forte fica por aqui. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!